Então vamos mudar aqui, espero que não dê nenhum problema aqui no laptop. Bom, então, está aqui o tema de hoje. Propositalmente está de trás para frente, é o reino, baseado na lição capítulo 2 de Joana de Ângeles, dessa obra magnífica. Coloquei propositalmente de trás para frente, porque nós, conforme vamos aprendendo espiritismo, ou qualquer outra religião espiritualista, depois que nos aproximarmos de Deus, nós temos a possibilidade de nos sentirmos espíritos imortais dentro de um corpo. Mas, mesmo sabendo, ou pensando, ou acreditando, ou sentindo assim, muitas vezes a gente pensa, age e sente como se a gente fosse um corpo, ou uma pessoa, que por acaso tem um lado espiritual. Então, é um exemplo de inversão de valores, né? Que a gente acaba esquecendo que nós somos espíritos, dentro do espiritismo, a crença da reencarnação, que nós existimos antes da existência desse corpo, e nós existimos durante, junto com o corpo, ligados a esse corpo, e continuaremos existindo depois. E a doutrina de Jesus, pelos ensinamentos do espiritismo, era mais compreendida, esse aspecto de que as escolhas que nós fazemos hoje, as crenças que nós vamos construindo e os valores, com esse ponto de vista da vida futura, mudam completamente. Nossa vida fica mais fácil, mais leve, porque todos nós teremos desafios, sofrimentos, nas lutas que nós vamos passar ou estamos passando. E aí essa crença na vida futura vai nos dar, então, esse consolo de que vai passar e de que é para o nosso bem. Então, por isso, essa brincadeira, de trás para frente. Vou falar rapidamente sobre essa obra, porque a palestra é baseada no capítulo 2. Chama-se Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Não precisa ser psicólogo para ler, tá, gente? É uma obra que Joana lançou através da mediunidade de Divaldo Franco, esse grande trabalhador da Bahia, que, comemorando os 2000 anos da vinda de Jesus, trazendo o Evangelho ao nosso planeta, e ela pega as passagens, então, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que a Kátia leu. Então, ela vai pegar alguns trechos de cada um dos capítulos e vai analisar sob a luz da psicologia profunda, que nada mais é do que nós nos reconhecendo espíritos imortais, filhos de Deus, e reconhecendo todos os aspectos de nossa vida através dessa premissa. E aí, para o estudo de hoje, vamos então alinhar as expectativas. Primeiro, a gente vai buscar ser um estudo interativo. Então, só o fato de eu estar aqui não quer dizer que eu saiba mais ou que eu seja melhor do que ninguém. Pelo contrário, estou precisando mais desse conhecimento para me tornar uma pessoa melhor. E eu vou fazer perguntas. Então, aos poucos, espero que todos nós nos sentimos à vontade para responder. O objetivo não é testar conhecimento, não é saber quem sabe mais, quem está certo, está errado, mas de capturar o que cada um de nós pensamos e sentimos a respeito desse assunto. E aí, a partir daí, a gente pode fazer nosso aprendizado ficar mais rico. Alguns educadores falam que o aprendizado é mais rico quando tem essa interação, quando a gente está agindo. Diferente de simplesmente a gente ficar sentado e só ouvindo, e muitas vezes quando a gente fica sentado só ouvindo, a gente acaba indo lá para outro lugar. A gente vai lá na novela, vai lá nos programas da política, nos programas de casa. E é lógico que a gente vem para uma casa espírita, a maioria de nós viemos com nossos problemas e buscando resolver, buscando um apoio aqui, né? A gente às vezes vem pensando no passe, ou então uma palestra vai consolar o nosso coração. E a solução, nós acreditamos que ela vem através do nosso próprio trabalho. O Espiritismo ensina essa responsabilidade que nós temos sobre a nossa própria vida. Então, uma das maneiras da gente trabalhar é isso, interagindo. E eu vou anotando algumas coisas ali no quadro. Vou fazer umas questões para a gente ajudar a desenvolver o raciocínio lógico dentro dos ensinamentos. Porque o Espiritismo, ele não é uma doutrina que chega e fala, você tem que acreditar, ou você tem que fazer isso, senão você não vai ser salvo. Ele não fala que quem não seguir Jesus, você vai para o inferno, ou vai para algum lugar, ele não fala isso. Ele apresenta a proposta, explica as consequências, e muitas vezes, através de
exemplos de mensagem que é trazida pelos Espíritos, falando como a gente viu a mensagem da rainha, que ela era uma rainha da França aqui na Terra, antes de Allan Kardec, e quando ela chegou lá, percebeu que ela não era rainha, ela não era superior, e quem ela considerava inferior a ela, estava muito mais acima dela. E então essas questões vão ajudar a gente a refletir para que a gente escolha o que a gente quer acreditar. Então, essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo apresenta, traz as provas, mas é a critério de cada um de nós escolher acreditar ou não. E quando a gente desenvolve essa crença, é uma crença que ela é inquebrável, porque é uma crença que é minha, não é uma coisa que foi de imposição. E eu vou falando algumas referências aqui para quem quiser estudar depois. Conforme for passando, eu falo algumas e no final apresento um pouco mais. E como já falei a questão da ação, então nós vamos aprender trabalhando. E aí o primeiro exercício, então, nós vamos testar essa abordagem, ver se funciona ou não, né? Nós vamos fazer assim, a gente vai fazer algumas avaliações interiores. Quem quiser pode fechar os olhos. As primeiras vezes elas vão ser mais curtas, é só para a gente fazer, cada um faz uma pergunta para dentro de si mesmo. Não precisa responder, ninguém vai cobrar, não é para a gente expor o nosso problema aqui não, é só para a gente pensar conosco mesmo. E a gente busca se conectar com qualquer fonte de amor, com qualquer entidade, com Jesus, com Joana de Anjos, com o nosso anjo da guarda, para receber algumas inspirações. Assim como eu também estou buscando estar conectado para receber e passar aqui também. Então, a primeira pergunta, dentro desse tema, seria isso. Qual é a sua intenção? Então, cada um de nós vemos aqui com uma intenção, né? Salvo quem veio por obrigação, de repente não queria estar aqui, mas teve que vir. Fora isso, temos uma intenção. E mesmo por obrigação, é a intenção de Deus para a gente. Então, qual a sua intenção de aprendizado como espírito imortal para a noite de hoje? Será que tem algum problema na sua vida que você, nesse momento, poderia se beneficiar através do aprendizado, do estudo dessa obra? Então, essa é a pergunta. Aqui, eu pedi para a Kate, carinhosamente, preparar aqui uns papéis com clipboard. Quem quiser pegar, fica à vontade. Pode anotar. Aliás, eu trouxe até meu caderninho, está na mochila. É uma coisa que eu pessoalmente estou fazendo ultimamente, trazendo o caderninho para a Casa Espírita para fazer minhas anotações de aprendizado. Que aí, numa próxima palestra, eu vou lá e comparo com aquilo que eu anotei na semana passada. Não é obrigado a escrever nem a fazer, tá, gente? Isso é só uma ferramenta para auxiliar. Então é isso. Deixa todo mundo pegar aí, a caneta, se ajeitar. Podemos seguir? Mas alguém quer terminar ainda? Algumas dessas canetas são novas e tem que tirar da ponta, tá? Tem uma película. As canetas novas têm uma película. Não é que caneta ruim. Então é isso. E fica uma recomendação. Se quiser comprar um caderninho e trazer sempre que vier e fazer as anotações, eu gostei do que ele falou. E aí na semana seguinte, nas próximas vezes, vai comparando. E é que nem uma escola, a gente vai ver adiante. Então vamos dar sequência. Então, a passagem do Evangelho, né, meu reino não é desse mundo. Mas também, assim como a gente colocou e tá para frente, propositalmente a gente vai trabalhar então sobre essas três perspectivas. Esse meu reino não é desse mundo. Então nós vamos trabalhar primeiro esse mundo, depois nós vamos entender o que não é, dentro dessa formativa de Jesus, as confusões que podem acontecer, nós que vamos buscando esse aprendizado. E, finalmente, o que é então, o reino de Deus? Né? O que é esse reino de Deus para a gente? Então, esse mundo. O que é esse mundo? Sob a perspectiva material. Alguém quer falar? Sua percepção, algumas palavras? O que é esse mundo? É o quê? Terra. A Terra, Nesse isso. momento, né? É o mundo onde nós estamos, a Terra. Ótimo.
Não é Júpiter, não é Saturno, a gente está falando da Terra. E o planeta Terra, se nós pensarmos em termos de volume, pensamos nessa 3D, né, que é uma não chega a ser uma esfera, mas é mais, acho que mais oval. Ele é feito na maior parte de água na superfície. Tá? Vocês já estão lá na frente, tudo bem. Vamos passar para a água. E a vida aqui na Terra, então, quer dizer, os elementos que a gente tem para existir vida aqui na Terra. A gente tem a posição da Terra em relação ao Sol, o movimento da Terra em relação ao Sol, a massa da Terra. Todos esses elementos vão garantir que exista a vida como a gente conhece aqui no planeta. Isso tudo preparado por Deus com o amor que Ele tem para a gente, porque o mundo tem uma importância para a gente. E, como vocês falaram, né, a Terra, na sua superfície, ela é feita de água. A água também é fundamental para a existência da vida, como nós conhecemos. Inclusive, nosso corpo também é feito de 78%, alguma coisa assim, de água. Alguém de biologia aqui? Por aí, né? E, então tá bom. Mas, quem é que ontem, por exemplo, foi um domingo de calor, que esteve no mar, né? Temos aqui Santa Cruz. Semana passada, acho que eu estava lá também. Mas qual a maior parte do tempo que a gente passa no mar mesmo, lá na água, né? A não ser que alguém trabalhe num navio, numa plataforma de petróleo, a nossa vida acontece aqui na sociedade. Então, deixa eu... Aqui, ó, verdinho. Vamos desenhar aqui Estados Unidos, América, perdão, aqui minha... Né? Aqui está muita água, né, que é nosso planeta azulzinho, né, visto lá do espaço. E só que o nosso mundo acontece mesmo onde nós estamos, né? Então a gente tem aqui as cidades, né, onde nós moramos. Deixa eu pegar aqui um... E o que são as cidades? Alguém quer falar? Quem constrói as cidades? Somos nós, né, seres humanos. Então o mundo tem as plantinhas, tem os animais, passarinho também, tem o peixinho. Mas o essencial aqui para o nosso estudo somos nós, né, seres humanos. Que estamos aqui vivendo e convivendo, um ajudando o outro, ou às vezes atrapalhando o outro, por algum motivo. Quais são? Vamos pensar aqui dentro de onde a gente mora, por exemplo, na nossa comunidade. Né? Porque aqui, nosso mundo é um planeta feito de várias comunidades. Né? A gente tem a nossa comunidade do Brasil também, nossa família, nossos amigos, que a gente acaba sendo uma comunidade virtual muitas vezes. A comunidade aqui do Bay Area. Quais são os valores desse mundo? Né? Valor é aquilo que a crença que a gente coloca como importante. Então tem a educação, né? Muitos de nós estamos aqui estudando, então estudamos muito, pensamos na melhor educação para os nossos filhos. Temos também o valor profissional, né? De buscar um sucesso profissional, que vai trazer também bens financeiros, reconhecimento e contribuição também. Temos o valor de comprar uma casa própria, né? Ter um lugar onde morar, que também é uma constante da nossa sociedade. Valores de família também, o valor de querer fazer o melhor pela vida de outra pessoa, aquela pessoa que a gente ama, que a gente escolheu para estar juntos, ou então os nossos filhos, aqueles que Deus nos confiou para aproximar dele. Então, dentro desse contexto todo, vamos ver o que Joana fala. Alguém quer fazer quer dar um chute? O que a Joana fala do mundo? Seria uma escola ou um hospital? Isso, uma escola. Especialmente nessa visão da psicologia profunda, o mundo é um educandário para o desenvolvimento de recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Então, todo esse contexto aqui que nós temos foi preparado e é trabalhado. Os trabalhadores de Deus estão 24 horas por dia, constantemente preparando e organizando para que a gente se desenvolva espiritualmente. Então, nós, espíritos imortais, estamos aqui como aprendizes, como os alunos matriculados nessa escola. E aí, passando, então, terminando esse primeiro bloco, uma avaliação. Dentro desse contexto do nosso mundo, os recursos naturais,
as pessoas com quem nós viemos, com quem nós nos relacionamos, nosso marido, nossa esposa. Vamos fazer então essa reflexão. E dentro daquele problema, daquela intenção inicial que nós escolhemos, quem anotou, quem pensou, quem não fez ainda talvez vai surgindo durante o desenrolar da noite. Então vamos fazer essa seguinte pergunta de novo para nós mesmos. Como esse mundo pode ser uma escola para ti, espírito imortal? E de novo é para você a pergunta, não precisa falar. Bom, para quem chegou depois, então vou só fazer a recapitulação. O tema de hoje é sobre o reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. Dessa obra de Joana de Ângeles, o Evangelho à luz da psicologia profunda. E ela vai trabalhar, então, diversos trechos do Evangelho, expandindo o trabalho de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, acho que todo mundo está terminando. Vamos a seguir, então. Nós vimos, então, que esse mundo é uma escola de almas, como o nosso amigo Bruno já anteviu, né? E o que não é o mundo, né? A nossa amiga Joana, mentora do Divaldo Franco, diversas obras que ela escreveu nessa área da psicologia do espírito, ela argumenta que, historicamente, muitos de nós podemos pensar até nas vidas passadas, nós trabalhamos esse conceito de meu reino não é deste mundo de uma maneira equivocada. A gente entendeu e agiu conforme fosse para odiarmos o nosso mundo, fosse para menosprezar. Então, muitos de nós maltratamos o nosso corpo, maltratamos as coisas materiais, porque Jesus falou, vem nos ensinar a valorizar as coisas espirituais. E ela argumenta, vamos ver aqui o argumento dela. Eleger a Deus antes que o mundo não significa detestar um a benefício do outro. E ela exemplifica Jesus mesmo, né, que veio até o mundo para nos ensinar a construir essa ponte para o reino dos céus. E ele, como ser humano, ele amou o mundo, ele viveu dentro do mundo, ele trabalhou, foi um carpinteiro, né, por muitos anos, trabalhando com seu pai, atuou na sociedade, respeitou, daí a César o que é de César, e abençoou as paisagens da natureza, sempre ensinava junto à natureza, nos ensinando a amar esse presente maravilhoso que nosso Pai nos deu. Então esse é um exemplo de como a gente poderia distorcer essa mensagem e maltratar o nosso corpo, por exemplo, não cuidando, não vou cuidar do meu corpo porque eu sou espírito. E não é o corpo importante para a gente, para o trabalho de espírito. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. E estamos aí. Por que precisamos desse mundo? O que vem ao nosso pensamento? Porque nós, espíritos imortais, que viemos desse mundo, encarnamos aqui, nos conectamos com esse corpo bonito que nós temos. Por que precisamos desse mundo para evoluir? Então, só fazer aqui trazer alguns conceitos que tem no Livro dos Espíritos. Que, Allan Kardec ele estudou, ele enviou cartas para médiums no mundo todo na época, não tinha WhatsApp, então não era tão fácil assim. E ele foi anotando as respostas e comparando para formar o que a gente chama de doutrina espírita, essa codificação. E, segundo, ele criou um filtro para verificar que alguns espíritos eram zombeteiros, brincalhões, que falavam as coisas, alguns não sabiam, falavam que não sabiam, outros queriam realmente enganar, porque tinham segundas intenções. Então, como a gente não está vendo o espírito, é mais difícil, né? Não dá para você pedir o CPF, não dá para você falar qual é a sua referência. É mais difícil fazer isso, porque como a gente não está vendo,
qualquer espírito pode chegar e falar que, olha, eu sou Jesus, ou eu sou Napoleão. E aí, como é que a gente vai saber se é ou não é? Então, Allan Kardec desenvolveu um método que vai ajudar a gente a averiguar. Um método de responsabilidade também. E aí, ele falou, então, dos espíritos, ele coletou o que os espíritos falaram, que fez coerência com o nosso pensamento. De que Deus nos criou simples e ignorantes. Uma questão de justiça. Ninguém merece mais do que ninguém a felicidade. Então, Deus não criou, já, segundo está ensinando os espíritos, Deus não criou os anjos já perfeitos. Aqueles que nós chamamos de anjos ou de santos foram criados simples e ignorantes como nós, mas que chegaram lá, percorreram o caminho e estão aí há muitos anos nos ensinando a seguir esse mesmo caminho. E também disseram os espíritos que nós todos vamos chegar à felicidade, ficar na perfeição, que vai ser o desprendimento total da matéria, como nós não precisaremos mais de reencarnar para continuar evoluindo, porque a evolução é infinita. Chegaremos a Deus, nós chegaremos próximo de compreender mais a Deus quando estivermos atingindo o estado de perfeição, mas ainda assim continuaremos evoluindo porque nunca seremos perfeitos como Deus. Deus é o absoluto. Então, dentro desse contexto, voltando aqui, por que precisamos desse mundo para evoluir? Então, trazendo aqui alguns outros conceitos, né? Emmanuel, através da mediunidade de Chico, na obra O Consolador, apresentou esse termo que é bem comum a gente escutar no movimento espírita, né? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então ele fala que se eu evoluir só intelectualmente, então a asa da sabedoria, existe um risco de eu cometer grandes males, porque eu não estou evoluindo moralmente. Então, a evolução intelectual apenas, ela tem esse risco de atrasarmos muito a nossa felicidade na perfeição. Porque se cometermos erros, nós teremos que passar por algumas lições para poder resgatar a causa dentro de nós desses erros. Por outro lado, a evolução moral, ela não tem esse risco. Quanto mais evoluirmos moralmente, melhor para a gente. Menos precisaremos da dor para aprender, porém, eventualmente vai despertar também o interesse de desenvolvermos intelectualmente, porque um dia saberemos matemática profundamente, saberemos física, química, o que mais? Teologia, letras, aprendemos a falar a linguagem do Espírito, todas as línguas. E então, eventualmente, também com a evolução moral apenas, nós vamos sentir o desejo de despertar para a evolução intelectual. Até porque, se pensarmos uma pessoa muito boa, que ela é capaz de acolher com muito carinho uma família. Imagina essa pessoa com toda essa bondade, tendo mais responsabilidade ainda, podendo ajudar não só uma família, mas toda uma cidade, todo um país, todo um planeta. Então, a evolução intelectual também, ela também vai favorecer a evolução moral. Mas vamos trazer aqui um outro elemento. Então, se o mundo é uma escola, a gente trouxe aqui alguns exemplos de pensadores, e dentre eles o Pestalozzi, que ele, por acaso, foi mestre Allan Kardec, para alguns é considerado o pai da pedagogia. Allan Kardec também, antes de começar o trabalho da codificação da doutrina espírita, ele foi um educador também, bem conhecido na Europa. E o Pestalozzi, ele vem então sugerir esse modelo de educação integral, onde a criança, se trabalhasse apenas só o intelectual, não é uma educação integral. Então ele trabalha, ele coloca cabeça, coração e mãos. A educação da mente, do intelecto, da razão. A educação moral, onde a criança vai adquirindo responsabilidade, noções de responsabilidade. E a educação das mãos é o quê? É a ação. Porque é através da ação que a gente desenvolve a vontade. E se a gente voltar bem antes em Jesus, quando foi questionado sobre o maior mandamento, o que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todo o seu sentimento. Com outras palavras também, a gente vê que em evangelhos diferentes essa mesma frase é repetida com outras palavras. E amar ao próximo, segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente percebe de novo aqui essa tríade da moralidade, do intelecto, mas também da vontade. E se pensarmos, até a metáfora do passarinho,
é difícil ver um passarinho com uma asa voar. Mas eu também nunca vi um passarinho só com as duas asas. O passarinho também tem um corpo. Então, vamos sugerir que a vontade, então, é realmente esse eixo central da nossa educação. E já que o mundo é uma escola, então nós podemos utilizar esse modelo também para o nosso aprendizado como espíritos imortais, de trabalharmos ao nosso lado de intelectualidade, de buscar conhecer. Então, a fé que a gente vai desenvolver, ela pode ser uma fé mais raciocinada, que vai nos ajudar a confiar que não, estou seguro aqui, eu sei que é assim, eu não acredito mais, eu sei. Então, a fé verdadeira, a gente não acredita em Deus, a gente sabe que Deus existe, a gente sente Deus presente no nosso coração. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo o desejo de buscar ainda mais, de conhecer ainda mais, e de sentir que as coisas que acontecem para a gente vêm para o nosso bem, porque é um pai de amor. E aqui o que o nosso amigo Leon Denis, que também trabalhou bem no início do princípio da divulgação da doutrina espírita, ele fala sobre a vontade. Então, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Os usos persistentes, tenazes dessa faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Então, a vontade vai ser esse elemento que vai nos impulsionar adiante para superar os desafios, fazendo as transformações aqui dentro da gente. Aí, voltando então agora à pergunta, agora que a gente deu um pouquinho mais de contextualização, por que precisamos desse mundo para evoluir? E se a gente for buscar, por exemplo, as obras de André Luiz, tem uma série, acho que não me engano, uma série da vida espiritual, alguma coisa assim. O Nosso Lar, todo mundo já viu o filme Nosso Lar? Se não viram, é um filmaço. E é um filme que... filmaço no sentido que o conteúdo que ele traz é muito gratificante para a gente. E conta a história do André Luiz, depois que ele veio desencarnar, ele foi um médico sanitarista no Brasil. E veio a desencarnar, né? Faleceu. E aí conta a saga dele lá no outro lado de lá, né? Que a gente chama de plano espiritual. E é interessante como no princípio André Luiz estava num lugar que era um lugar de sofrimento, que eles chamam de umbral, porque era escuro. Ele passou lá 8 anos sem saber, sem ter noção do tempo. E nesse tempo que ele estava lá, ele sentia sede, sentia fome, ele passou por uma série de experiências que ele narra no livro, mostra no filme também. Não quer dizer que nós vamos para lá, podemos ir ou não, mas ele está trazendo a história dele para que a gente entenda o que as escolhas que a gente faz aqui, quais são as consequências que tem. Então ele era um médico muito bem sucedido, de família bem estabelecida, e que continuou, mas ele não cuidava, por exemplo, muito do corpo. E também não se preocupava muito com as coisas de religião. Ele ia na igreja apenas por uma formalidade, mas dentro dele ele não estava fazendo o desenvolvimento da religiosidade. E aí, o André Luiz, então, veio a... Eventualmente, ele estava cansado de sofrer, ele lembrou que a mãe dele tinha ensinado, lá quando ele era criancinha, a orar, e aí ele fez uma oração mais de coração. Não aquela da boca para fora, mas aquela que vem daqui de dentro, pedindo ajuda. E existia uma equipe, todo dia ia lá para resgatar ele e outras pessoas que tivessem fontes, mas que ele não os via, porque a própria ignorância dele criava uma névoa que ele não conseguia perceber que tinha gente para ajudar ele todos os dias, durante 8 anos. E aí, quando ele fez oração, ele mesmo limpou essa névoa e percebeu a ajuda. E é exatamente o que acontece com a gente aqui. A gente, quando está naquela situação difícil, que a gente fala que é difícil, mas que não é difícil, porque Deus não faz nada difícil para a gente. Ele dá desafios. E nos desafios a gente pode desenvolver, nós podemos nos desenvolvermos com os desafios, assim a gente aprende. E quando a gente realmente começa a buscar ajuda, a gente percebe que essa nuvenzinha que tem no nosso discernimento vai se afastando e a gente recebe ajuda. E o André Luiz, então, ele vai narrando, né, a história que termina no Nosso Lar, ele vai para uma cidade que chama-se Nosso Lar, e lá ele fica um tempo num hospital, sendo tratado, depois ele vai saindo. No princípio ele só pensava em si, só falava dos seus problemas, queria voltar, visitar a família para saber como é que estava. E aí ele vai aprendendo e vai se desenvolvendo a humildade. Ele vai desenvolvendo também o sentimento de que ele não era o centro do universo e que existia um processo. E ele passa a aprender a respeitar esse processo.
E aos poucos ele vai pegando, vai saindo do hospital, fica na casa de um amigo. E mais adiante ele começa a trabalhar também. No princípio ele queria ser médico também, né? Levar toda aquela bagagem que ele tinha da matéria. Mas aí não. Falaram que você não está pronto aqui. Você pode ser enfermeiro se você quiser. E ele topou. E aí ele vai trabalhando. E é interessante, depois nos Mensageiros, nas obras seguintes, que ele vai narrando essa saga, que a gente percebe que mesmo estando desencarnado, que ele está aprendendo. Então a gente pode pensar assim, que no plano espiritual, a gente pode aprender também, descobrir sobre as coisas, as invenções da ciência, muitas delas, eu pessoalmente penso que provavelmente todas elas vieram lá para cá. Então, quando Einstein descobriu a teoria da relatividade, ele não inventou, ele descobriu. Muito provavelmente já existia uma equipe do plano espiritual, até antes dele encarnar, estudando e pesquisando, e quando ele aqui estava, ele se conectou através do trabalho dele também, porque as inspirações não vêm de graça assim para a gente, opa, teoria da relatividade, vou ganhar um prêmio Nobel. Não é assim. Ela vem com esforço, ele se esforçou bastante para isso. Foi um aluno muito esforçado. Mas, se a gente pode aprender quando a gente está lá, por que a gente precisa vir para cá, para a Terra? Então vamos lá, que Allan Kardec fala numa das obras da codificação, que é a Gênese. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento ao corpo, a sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades e investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Então, voltando aqui, né? A gente, quando encarna, a gente está na carne, encarnar, né? Então, é o espírito na carne. Vamos simbolizar o espírito como se fosse uma estrelinha, que é um ser abstrato, né? Conforme a Allan Kardec nos ensina. O que esse corpo aqui, a carne, precisa para viver? Ar. Se não tiver lá, 5 minutos. Água. Comida. Alimento, pode ser. Fé. Fé. Precisa de fé. Como assim? Fé. Como que o nosso corpo ele se beneficia da fé? Exatamente. Ela falou uma coisa muito interessante, que às vezes a gente pensa em fé, como por exemplo, fé em Deus. Então, se eu fosse ateu, eu morreria, porque eu não tenho fé em Deus. Mas mesmo o ateu, ele tem fé também. Porque a gente tem fé na ciência, a gente tem fé que quando a gente subir no carro, ele não vai capotar. Então, realmente, muito, muito interessante a abordagem que você falou. Alguém quer falar mais alguma coisa? São infinitas necessidades. É o quê? Luz. Quer desenvolver mais? Várias. Você diz luz solar ou que exemplo? A luz solar. A luz solar. Apesar de a gente não fazer a fotossíntese, a gente precisa da luz solar para produzir a vitamina D, não é isso? Luz entendimento, né? Principalmente porque a gente tem grandes desafios aqui. Então, esses elementos aqui, especialmente falando agora dos elementos físicos, eles vão produzir uma necessidade no corpo. Então, eu como espírito, poderia estar lá aprendendo no plano espiritual. Porém, nós somos ainda muito preguiçosos. A gente não tem vontade de trabalhar. E a analogia aqui é interessante. Tem uma obra que não é espírita, que chama Razão da Existência Humana. Luiz Vale. Que ele coloca essa analogia muito interessante da escola. Quem aqui foi à escola? Já foi à escola, frequentou a escola? Alguém não? Marisa não? Nós fomos na escola. A gente tinha... tem preguiça de evoluir, também tem preguiça de levantar a mão. A gente tinha amigos na escola? Tínhamos amigos. A gente brincava também. Brincava. Gostava, né? Era legal estar com os amigos. Então, de uma forma ou de outra, a gente gostava da escola. Não necessariamente gostávamos de tudo. Depende da maturidade aí do espírito encarnado como criança, adolescente. Etc. Mas... a gente ia para a escola por opção ou por obrigação? Obrigação. No nosso mundo, as crianças vão à escola por obrigação. Se dependesse da gente, mãe, hoje eu não quero ir não, estou com vontade de ficar dormindo. Se dependesse da gente, era assim, mas nossos pais nos obrigaram. Por mais que a gente gostasse, a gente gostava de ir para a escola, jogava futebol, gostava de aprender também, de conhecer sobre as coisas do mundo, a gente ia por obrigação. É a mesma analogia aqui para o espírito imortal quando encarna.
a gente gosta de evoluir, a gente sente essa felicidade por estarmos ficando mais inteligentes, mais amorosos, podemos contribuir mais com o Pai. E depois tem um outro termo ali que eu vou terminar essa passagem do 24, do item 24. Mas se a gente ficar só pela gente, a gente ficaria na preguiça e demoraria muito para evoluir. Então, a encarnação, pela necessidade, como Allan Kardec falou, a necessidade que o corpo impõe para a gente, ele vai nos impulsionar a evoluir. E um outro ponto que ele fala, que é a cereja do bolo, além disso, a gente contribui também com o mundo. Então, quando a gente vem para cá, cada um de nós está trazendo a oportunidade de contribuir. A gente pode escolher não contribuir, mas todos temos a oportunidade, seja como pai, como mãe, como o trabalho que a gente faz na área da ciência, das artes, etc. E vamos então, eu vou pular essa avaliação interior e vamos deixar. Vou fazer só essa pergunta rapidamente, então, dá um tempo bem rápido. Como você tem sido um aprendiz nesse mundo escola? Bem rápido para refletir. Estamos sendo bons alunos? E finalmente o reino. A Joana de Anjos, então, vem falar que a gente pode pensar no reino dos céus como um local, por exemplo, as esferas superiores onde Jesus estava. Mas, do ponto de vista prático do nosso aprendizado, o reino de Deus são as paisagens do sentimento. Como assim? Tem uma passagem que Jesus, antes dele começar as pregações, que ele foi lá se reunir com João Batista no deserto, e depois ele foi até Jerusalém, e na porta do templo o fariseu veio questioná-lo, né, o Hanan. O que você está fazendo aqui, Galileu? E Jesus fala, eu vim fundar a construção do reino de Deus, que é a obra divina no coração dos homens. E aí o fariseu, com aquele ar de falsa superioridade e sarcasmo, mas como assim? Com quem você pretende fazer isso, essa obra? Meus trabalhadores virão de todas as partes. Então pensamos nisso, virão de todas as partes, todas. Então não tem algum lugar no mundo em que alguém não será trabalhador do reino dos deuses. Então, todos do reino de Deus. Então, todos nós, segundo essa passagem de Jesus, somos convidados, não é por obrigação, é um convite, a sermos trabalhadores do reino de Deus. Mas, o que seria, então, esse reino? Se nós somos trabalhadores, é para a gente, então, abrir uma casa de caridade? É para a gente... É isso que ele está falando? O Hanan pergunta para ele, então, mas com que material que você vai fazer essa construção? Aí ele fala, com o cinzel da boa vontade. Então, cinzel é como se fosse, é uma ferramenta, como se fosse uma estaca, né? Um prego grande. Chisel. Cinzel da boa vontade na argamassa das emoções. Então, cada um de nós é convidado a construir o reino de Deus dentro de nós. Não é lá fora. Não é a igreja. Se a gente lembrar o Francisco de Assis, quando ele escutou uma voz falando para reconstruir a igreja, ele foi lá pegar as pedras. Ele foi pedir as pedras, pedir contribuição, porque ele tinha escutado um chamado. Mas essa voz que acreditamos que fosse Jesus falando com ele, não era para ele pegar as pedras. Também. Mas é construir a igreja dentro do coração nosso, dele e dos homens, porque ele foi um grande exemplo para a humanidade. E aqui o cavalinho, né, coloquei aqui só para a gente pensar que o cavalo é uma criação de Deus, né? As emoções também são criações de Deus. Mas se o cavalo não for bem adestrado, digamos que a gente tem umas emoções, o cavalinho que vai nos levar à perfeição, né, no topo da montanha. Um cavalo que não está adestrado, ele acaba se tornando muito perigoso, né? Para quem está no comando e para as pessoas em volta, para a propriedade. E é a mesma coisa que acontece com as emoções. Se a gente não trabalhar, então, a construção do reino de Deus dentro do campo das emoções, a gente pode acabar se desvirtuando e daí vem todos os excessos da humanidade, né? O egoísmo, a impaciência, esses elementos que a gente... Eu não quero restartar a máquina agora não, tá bom? Espero que sobreviva mais um pouquinho. E, então, uma revisão aqui do que a gente trabalhou. Então, a construção do reino de Deus é um trabalho que nós vamos fazer com as nossas emoções, buscando o autoconhecimento. A doutrina espírita propõe várias ferramentas, não necessariamente só o espiritismo, mas o espiritismo também tem bastante ferramenta para trabalharmos, nos conhecermos, investigarmos as emoções que precisam ser trabalhadas para a nossa própria felicidade. E também amarmos o mundo, fazendo parte desse mundo, cuidando desse mundo.
porque a gente precisa desse mundo para evoluir, ainda precisamos. Eventualmente vamos ganhar autonomia, não precisaremos mais de reencarnar para evoluir, mas vai demorar bastante. Até lá pode ser que a gente venha reencarnar em outros mundos também, muito para frente, esperamos nós. E vamos adotar, então, o convite a adotarmos esse mundo como uma escola. E eu vou deixar, então, essa sugestão, a gente está bem dentro do horário, falta aí 1 minuto, para fazermos, então, durante o passe. Então, essas anotações que nós fizemos, a Casa Espírita oferece um passe, que é um trabalho de doação, tanto da espiritualidade quanto dos trabalhadores que estão aqui também para dar o passe. E é fundamental, não é obrigado também, quem não quiser fazer, não se sentir confortável, não tem problema. Mas é importante a gente sempre levar para lá a reflexão do estudo da noite. Porque o verdadeiro trabalho, segundo os Espíritos ensinam, acontece aqui, com a nossa reflexão. Então vamos utilizar essa oportunidade para usar o poder da nossa boa vontade. Então, na reflexão, é para responder, uma sugestão de responder essa pergunta para si mesmo. Como você pretende utilizar o poder da sua vontade para fazer deste mundo a escola-ponte para construir o reino de Deus em seu coração? Então, dentro desses pontos que anotaram aí, depois pode levar o papel para casa, a gente sugere, então, que leve essa reflexão durante o passe e certamente a espiritualidade vai estar influenciando positivamente. Espiritualidade são os amigos espirituais, que vão nos passar em forma de pensamento, de sentimento. E se não vier aqui, pode vir durante a semana, pode vir durante o sono, com certeza. Quem estiver buscando vai encontrar. Bater-se-á, a porta se abrir-se-á. E aqui, a gente tem aqui algumas referências que a gente mencionou, utilizadas para quem quiser estudar mais. E a gente tem disponibilizado isso aqui também, se alguém quiser tirar uma foto, então pode perguntar para mim depois. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode falar depois do passe. A gente pode, eu vou estar disponível para trazer o que eu tiver de melhor dentro de conhecimento. E eu trouxe uma canção, e eu vou, depois que a gente voltar do passe, antes da prece final, aí eu vou oferecer tocar essa canção para ajudar a gente a harmonizar com Francisco de Assis, que foi um grande exemplo de pessoa que amou esse mundo, que amou os animais, que entendeu e nos exemplificou que é possível aprender os ensinamentos de Jesus para ser feliz. Então é isso. Cançãozinha, para a gente se harmonizar com a vibração de Francisco de Assis. Abram meus olhos, quero ver a luz. Irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Amo o mundo, gosto de viver. Vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando a sua canção. Querido Pai, abençoe a todos nós. Que a sua lição amorosa possa refletir dentro de nossos corações, nos dando paz. Que possamos fazer as escolhas amorosas para nossas vidas, sendo mais amigos de nós mesmos, da natureza, das outras pessoas. E abençoe a todos, Senhor, na BR. Abençoe os líderes das religiões, da política, aqueles que não puderam vir hoje na nossa casa, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios. Fiquem conosco, assim.